Olá pessoal, então estou aqui para fazer um vídeo sobre o contrato social, né? Primeiramente eu vou falar aqui sobre a teoria do contrato social, né? Esse é um clássico da filosofia política, né? O contrato social do Jean-Jacques Rousseau. Ele começa aqui o livro falando dos princípios do que seria o pacto social, né? O contrato social em si. Primeira coisa para a gente entender a visão do Rousseau do contrato social é entender a visão que o Rousseau tem de Estado natural, né? Não é o Estado enquanto instituição política, mas do estado natural do indivíduo. Então o Rousseau ele vai começar, né, dizendo que o homem ele nasce puro e bom, e que o que é bom, né, e o que representa a liberdade primitiva do homem é o viver em harmonia com a natureza, né, a sua vida harmoniosa com as regras gerais da natureza. Mas o Rousseau ele vai falar que a partir do momento que existe a propriedade privada, então, por exemplo, nessa obra do Rousseau aqui também, a origem da desigualdade do homem, né, ele vai apontar que a origem da propriedade privada vai levar o homem a um estado em que não pode subsistir mais o estado de liberdade primitiva, né? Porque através do uso da força, o homem pode cobiçar e pode coagir, pode intimidar outro homem, levando ele assim a um estado de não liberdade, e que a liberdade como direito fundamental e divino, né? Então o Rousseau ele bebe da fonte do John Locke ali, quando diz que os direitos individuais são divinos e inalienáveis, né? Ele vai dizer que como tem que ter essa garantia do direito, do exercício do direito, e que a gente tem que privar por toda a liberdade, a partir de um momento o estado primitivo ele não pode existir mais. E o homem ele tem que passar a ser assistido, a sua liberdade ela tem que passar a ser controlada pelo Estado, que deve existir por causa disso, para garantir esses direitos, e a partir de então ele vai delinear as funções do Estado, né? E as obrigações do indivíduo e do Estado. O contrato social seria basicamente o que vai instituir essa relação Estado e indivíduo, né? Basicamente a gente pode compreender isso como aquilo que garante seus direitos, mas que também impõe os seus deveres. Basicamente o contrato social, para Rousseau, seria um vínculo entre indivíduo e Estado, onde dentro dessas cláusulas de contrato, vai garantir a preservação do direito do indivíduo, no caso Estado, vai garantir ali a preservação do direito do indivíduo, e por outro lado, o indivíduo vai trabalhar de acordo com as normas do Estado para garantir que todo mundo possa ter uma determinada liberdade, é o que ele vai chamar aqui de liberdade assistida, né? A liberdade controlada, a liberdade assistida, que basicamente é onde se baseia, hoje em dia, todas as relações Estados e indivíduos aqui no Ocidente, pelo menos, né? Eu brinco muito para explicar o contrato social, que o nosso contrato social atual, aqui no Brasil, pelo menos, ele se dá a partir dos seus documentos de identificação, né? Primeiramente, vamos dar um exemplo bem claro aqui. Para uma criança, para o pai de uma criança, garantir que essa criança tem acesso ao que é direito, né? Direito social, direito à saúde, no caso do programa de vacinação. Essa criança tem que estar devidamente registrada, né? Ela tem que ter um registro civil, ou seja, ela tem que ter um vínculo com o Estado, ela tem que ser reconhecida enquanto existente por parte do Estado, e isso se dá através do documento de identificação. No decorrer do desenvolvimento da vida do indivíduo, a gente vai ter aí vários outros documentos que vão garantir isso. O número do seu CPF, a carteira de motorista, que vai garantir o direito de você dirigir, por exemplo, né, de conduzir veículo automotor, que são documentos que vão estabelecer esse vínculo com o Estado, né? Então seria aí a personificação da teoria do contrato social. Para a gente entender aquilo que eu disse anteriormente, eu marquei aqui uma parte, ó. Suponho aos homens terem chegado a um ponto, estou falando, né, do Pacto Social, capítulo 6, suponho aos homens terem chegado a um ponto em que os obstáculos que atentam à sua conservação no estado natural excedem pela sua resistência
pela sua resistência, as forças que cada um indivíduo pode empregar para manter-se nesse estado. Então esse estado primitivo não pode subsistir e o gênero humano pereceria se não mudasse um modo de ser. Pois bem, como os homens não podem engendrar novas forças, senão somente unir e dirigir as existentes, não tem outro recurso para sua conservação, além de formar por agregação de uma soma de forças que possa sobrepujar a resistência, pô-las em jogo para um só móvel e fazê-los agir conjuntamente. Essa soma de forças não pode nascer senão do concurso de muitas, porém sendo a força e a liberdade de cada homem os primeiros instrumentos de sua conservação. Como poderá combiná-las sem destruí-las e sem esquecer os seus cuidados? Essa dificuldade pode anunciar-se nesses termos. É o que ele está falando sobre a liberdade. Todos têm a liberdade. A partir do momento que eu aplico a força, eu posso sobrepujar a liberdade do outro. Então, como criar um estado onde a liberdade, enquanto conceito, seja respeitada e, ao mesmo tempo, garanta o exercício da liberdade de todos, sem sobrepujação da força, né? Sem a lei do mais forte. Seria, então, através de um pacto, um contrato entre Estado e indivíduo, né? Então, o Rousseau ele vai falar disso, né? Engendrar a força, o somar-se às forças, e a partir dessa soma, poder levantar aquilo que é bom para todos, que garante aí a qualidade de vida, digamos assim, de todos os membros da sociedade, delimitando aquilo que individualmente possa prejudicar o funcionamento da sociedade, né? Como eu falei no vídeo anterior, que eu falava da escravidão, e aí a gente coloca também, usei o conceito do Rousseau sobre a liberdade, o direito à própria vida. Seria então, por exemplo, o pacto social, um dos objetivos do pacto social é contrapor até essa ideia de direito sobre a vida do outro, né? Então, se liberdade é um direito inalienável, dado a todos por um Deus que é divino, então que não surge esse conceito de liberdade aqui em Rousseau e em John Locke, a partir de um direito artificial, mas sim de um direito natural e divino, dado por Deus enquanto nosso Criador, seria antagônico pensar em ter propriedade de um outro indivíduo. E essa propriedade de outro indivíduo, a escravidão, ela só seria possível, segundo Rousseau, e aí a gente tem vários exemplos na história, através do uso da força, né? Então, por exemplo, toda a escravidão, como eu disse no vídeo anterior, ela é justificada ali na antiguidade e até mesmo nos povos africanos a partir do uso da força, né? Então, aquele que vence a guerra escraviza os derrotados. Só que o Rousseau ele garante que, como direito natural à liberdade, a escravidão ela não é justificada e ela seria um direito criado pelo uso da força. E aí, qual que seria uma das funções do Estado nesse ponto? Garantir que nenhum homem, por exemplo, tenha propriedade do outro homem a partir do nível da força. E o que mais garante? O contrato social, acima de tudo, ele é um princípio para garantir, né, uma garantia do princípio da isonomia, né, que é a equiparação de direito de todos os indivíduos de uma sociedade. A gente usa o princípio da isonomia muito para explicar, por exemplo, os direitos das mulheres e dos homens, porque naturalmente, biologicamente, a mulher ela é mais frágil, digamos assim, do ponto de vista biológico. Não estou falando aqui do ponto de vista de direito, não quero ser interpretado errado aí. Mas o cara é machista, ele está falando que a mulher é frágil. Não é isso, estou falando que do ponto de vista biológico, em termos de realização de trabalhos pesados, né, a mulher ela é mais frágil, assim como em vários aspectos relacionados à resistência física. Então a gente tem, dentro dessa prerrogativa, a ideia de equiparação do direito daquilo que não é igual naturalmente. E eu estou falando assim, que não é igual em termos físicos, por exemplo. Uma aplicação desse direito a gente vê em concursos públicos. Se você se inscrever num concurso público para polícia, militar, federal, que seja,
você vai ter lá a prova de aptidão física. E o que a gente pode reparar é que na corrida, por exemplo, tem uma prova de corrida. Então, o homem, se ele está determinado no edital que ele tem que correr 1.200 metros, a mulher vai correr 1.000. Né? Sendo que a classificação dela vai contar como uma prova menor e seria a aplicação do princípio da isonomia, da equiparação dos direitos. E é nesse sentido, por exemplo, que o Rousseau justifica a existência de um pacto, de um contrato social, de algo que vincule indivíduo e sociedade e que possa garantir os direitos, bem como estabelecer as obrigações, os deveres que cada indivíduo tem que cumprir com a organização do Estado para garantir o funcionamento desse Estado de forma igualitária, de forma qualitativa, né? Respeitando a subjetividade e ao mesmo tempo garantindo a igualdade de direitos. Pessoal, se você gostou desse vídeo, quer que eu faça mais um vídeo sobre o Rousseau, né? Sobre alguma obra do Rousseau, algum capítulo específico da obra, deixa aí nos comentários. Se não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações e deixar seu like aí embaixo, o like do vídeo, comentar para a gente estar interagindo aí no canal. Esse foi o vídeo de hoje sobre o Rousseau e valeu! Vamos valorizar a educação.